Como joga o Tennessee Titans? Vamos fechar agora a AFC South com o time mais difícil de prever para essa temporada, talvez da NFL inteira, tá? Não só da AFC South, eu gosto bastante do que os Titans estão tentando fazer. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Mas, assim, vocês vão ver que depois dessa temporada 6-11 deles, num ano muito de teste, assim, testando muito, questão de, vai ser o Ryan Tannehill que a gente vai seguir mesmo, a gente vai dar uma chance a mais pro Will Levis, e acabou que o Will Levis ganhou a posição de titular durante a temporada, né, e vai ser o quarterback titular para 2024 também, tá? Então, um dos testes lá funcionou e, assim, muita coisa mudou do Tennessee Titans que a gente viu no final de 2023 para agora, pro começo dessa temporada, para esse setembro aí pros Titans. Então, cara, tem uma lista bem grande aqui de jogadores que chegaram e jogadores que saíram. Teve uma mudança completa no coaching staff, mudou técnico, era o Mike Vrabel, que era uma mentalidade mais defensiva, agora vem o Brian Callahan, que é mais ofensivo, muda o OC, muda o DC, assim, mudou todos os coordenadores, é um time novo, basicamente, tá? Então, assim, os Titans que você viu ano passado chegarem no 6-11, é um time completamente diferente, pode ser pior ou pode ser melhor, tá? Então é isso que a gente vai tentar descobrir, ou pelo menos entender um pouco melhor a situação deles aqui, tá? Sobre essas inúmeras mudanças, né? Comentei, né? A gente tem a chegada do Brian Callahan, né? Com a saída do Mike Vrabel para técnico principal. O Brian Callahan vai ser o play caller desse time e, assim, isso me deixa muito feliz porque eu queria que o Callahan fosse o play caller lá em Baltimore, em Cincinnati, né? Com os Bengals. Ele não foi quem era realmente o Zach Taylor e deve continuar para essa temporada. Mas eu gosto bastante do que o Brian Callahan tem ali de experiência, o que ele fez com os ataques que ele coordenou. E, assim, o trabalho dele nos Bengals foi muito bom, com e sem o Joe Burrow, até com o Jake Browning ele mandou bem lá. Então eu tô empolgado para esse ataque, né? Como ele vai pegar e mudar o estilo desse time, né? Porque a gente viu os Titans do Derrick Henry por vários anos, tendo muito sucesso, correndo muito com a bola e tendo bastante play action, né? Então é um estilão Air Coryell, né? Da época do Arthur Smith, do Todd Downing, enfim, né? Quando o Mike Vrabel era realmente o técnico. E agora com o Brian Callahan liderando o caminho aí ofensivamente falando, eles devem passar muito mais a bola, como foi em Cincinnati com o Joe Burrow, né? Então, assim, é um esquema West Coast, eles vão usar bastante os wide receivers, deve ter bastante 11 personnel aí nesse time, talvez até 10 personnel, do jeito que eles estão se preparando aí pra temporada. Então, cara, eu tô bastante intrigado, acho que essa é a palavra para esse ataque, tá? E no lado defensivo, né, a gente tem a saída do Shane Bowen, que não fez trabalho ruim não, tá? Mas, enfim, chega o Leonard Wilson, que é um cara com bastante foco em secundária, né? Ele ficou por vários anos treinando secundárias, ele era um DB coach. E agora, assim, é o primeiro ano dele como coordenador, ele deve manter o 3-4 desse time. Não sabemos ainda se vai ter muito níquel, né? A gente tem algumas informações que caminham para ter pouco e algumas informações que caminham para ter muito. Então a gente vai discutir um pouco isso mais lá pro final do vídeo, tá? Enfim, vamos lá, eu vou ler a lista aqui pra vocês, porque eu sou humano e eu não peguei todas as chegadas e saídas, então eu vou ler pra vocês aqui, tá? Saem Ryan Tannehill, Derrick Henry, Andre Dillard, Aaron Brewer, que teve 100% dos snaps ofensivos, Danico Autry, Azeez Al-Shaair, que a gente comentou no vídeo dos Texans, né? Esses são os caras que saem, tá? Quem chega... Tá? Eu tenho aqui meio time titular novo pros Titans. Eu vou falar 11 nomes aqui. Esses 11 nomes devem ser titulares para esse time, tá? Então vamos lá. Tony Pollard, Tyler Boyd, Calvin Ridley, Lloyd Cushenberry, Ernest Jones, Kenneth Murray, Chidobe Awuzie, LaJarius Sneed, Quandre Diggs, J.C. Latham, rookie, Devondre Sweat, rookie também.
Então, assim, 11 jogadores novos pro time titular, considerando que, assim, são 22, né, pegando ali os 11 de cada lado. Então, tem um meio time completamente novo para esse Titans, por isso que realmente é uma incógnita muito grande. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, como eu já disse em outro momento aí no vídeo, tá? Então é isso, tem muita coisa que falar, tem muita mudança possível para esse time, então vamos pro nosso queridíssimo quadro tático, beleza? Tá aí, vamos lá. Esse novo Titans, como que vai jogar, tá? Temos aqui, né, obviamente, né, o nosso QBzão Will Levis, né, que tá chegando pro seu segundo ano, ou, na verdade, assim, ele nem teve um ano de calouro completo, né, como titular. Ele só jogou algumas partidas, mas, assim, eu gostei do que ele mostrou, tá? E, assim, ele é um cara que desde Kentucky ele tem flashes bem interessantes com relação ao braço dele, a força do braço dele. É um cara que teve alguns problemas de precisão e até de leitura no college, mas eu vi uma melhora. Não é uma melhora tão absurda assim, mas eu vi essa melhora pro Will Levis para esse ano. Então, assim, eu vejo ele jogando junto jogando com o auxílio, né, do Brian Callahan. Eu vejo ele sendo um potencial candidato para breakout year, tá? Para ele ter um bom ano 2 e, assim, pode acabar se estabelecendo como um dos bons QBs da NFL, tá? Mesmo. Sobre os skill players, né? Eu acho que o Levis tem um time legal em volta dele, tá? Enfim, eu tenho algumas questões, por exemplo, running back. A gente tem aqui o Tony Pollard, né, que vem para ser o titular desse time, mas como reserva dele tem um cara que é muito parecido. Inclusive, quando eu analisei o Tyjae Spears, eu coloquei ele, a Pro Comp dele para mim era o Tony Pollard. Então, assim, eles meio que tem dois jogadores que fazem a mesma função, que tem o mesmo skill set, o mesmo corpo, assim, são caras muito parecidos, e eu não gostei muito disso, tá? A menos que eles realmente querem ter esse tipo de jogador o tempo inteiro em campo, tudo bem, aí você vai variar bastante aqui entre o Tyjae Spears e o Tony Pollard, né? Então, assim, esses dois caras, eles devem dividir as carregadas. Eu acredito que o Tony Pollard deve ter uns 60-40, aí de acordo com os reportes que eu dei uma olhada ali. Mas, assim, eu vejo um volume legal aí pro Tyjae Spears pra esse ano. Inclusive, ele que dividiu 50-50 a quantidade de snaps com o Derrick Henry. Os dois tiveram a mesma quantidade de snaps no ano passado. Então, assim, eu vejo que os Titans confiam no Tyjae Spears e eu acredito que ele deve ter um volume legal, tá? Os dois conseguem receber a bola bastante, então, mesma história aqui, conseguem sair pra rota, são caras que correm bem off-tackle e que, assim, não são terríveis correndo entre os tackles, não, tá? Então, eles não são um Derrick Henry da vida, né? Mas, assim, eu não acho que eles vão ser terríveis correndo pelo meio, não, tá? Sobre os alvos, né? Como eu mencionei, a gente deve ver bastante 11 personnel, às vezes até 10 personnel, né? Chegando esse tight end aqui mais para trás e transformando mais para fora, né, do campo e transformando ele num wide receiver. Mas, assim, tem um corpo bem legal de wide receivers aqui, tá? Então, assim, a gente tem o DeAndre Hopkins, o Calvin Ridley e o Tyler Boyd, que para mim se complementam muito bem. O DeAndre Hopkins é um cara mais para contested catch, é um cara que, assim, é meio completão, né? Já tá mais velho, ele traz também essa questão da experiência, né, pro time, né, pra esse grupo de wide receivers. Experiência é essa que o Calvin Ridley precisa muito depois de um ano bem abaixo lá nos Jaguars, assim, dropou muito touchdown. Foi um cara que teve um valor meio negativo lá em Jacksonville e agora ele tá tentando um novo começo, né, aqui em Tennessee. Ele é um cara que também ataca em qualquer lado do campo, um cara muito, muito eficiente quando ele consegue agarrar a bola, né? Às vezes os drops realmente são muito negativos aí pra ele. E aqui no slot a gente tem o Tyler Boyd, que foi o slot, inclusive, do Brian Callahan por vários e vários anos lá em Cincinnati. Ele tem tido alguns problemas com lesão, mas ele é muito bom atacando essa região aqui do campo que a caneta tá querendo mostrar. Então, assim, eu vejo o Tyler Boyd conseguindo
se infiltrar muito aqui entre os dois níveis, né, entre o nível dos linebackers e o nível da secundária, né, dos safeties, e fazendo muitas recepções por aqui. Ele é um cara que é muito eficiente nessa área do campo, até mesmo aqui, né, quando, assim, embaixo dos linebackers, numa rota numa rota underneath aqui, quando os linebackers dropam muito, talvez por uma rota mais profunda, pelo DeAndre Hopkins fazendo um post aqui, o Calvin Ridley fazendo uma rota goal, aí os dois safeties sobem muito, os linebackers para cobrir sobem também, e ele pode conseguir uma rotinha legal underneath e ganhar muitas jardas depois da recepção. Por isso que eu acho que todos esses caras aqui se complementam muito bem. Se o Brian Callahan souber utilizar, e eu acho que ele sabe, porque ele fez isso muito bem lá em Cincinnati, eu acho que esse trio pode ser muito... eles podem se beneficiar demais, tá? Então, assim, Tyler Boyd por aqui, né? Por essa rotinha mais no meio aqui. O Hopkins em rotas... em double moves ou em rotas mais curtinhas, e Calvin Ridley indo mais em profundidade. Eu acho que eles podem ter um sucesso legal com isso. E aqui, né, a gente tem o Okonkwo, né, o Chigozinho Okonkwo, que é o tight end desse time. Eu acho que ele vai ter um ano com pouca... vai ter um ano com pouca produção, porque não é muito a do Brian Callahan produzir com tight ends, e assim, ele não é um dos melhores tight ends do mundo, então eu acho que ele vai ficar um pouco para trás aí, e aí por isso que eu disse, né, que a gente pode ver bastante temp personnel, então esse cara aqui, a gente pode colocar um Nick Westbrook-Ikhine da vida, enfim, tem outros wide receivers aí que podem acabar tendo esse espacinho adicional aqui e ainda se beneficiando dessa sinergia que os três outros wide receivers têm. Tá? Sobre essa OL, né, a OL foi um ponto bem negativo ano passado para os Titans, tanto que na escolha top 10 deles, eles draftaram o J.C. Layton para ser o left tackle deles aqui, tá? Mas assim, uma coisa que é importante mencionar é o OL coach dos Titans, é o Bill Callahan, pai do Brian Callahan, e lenda com relação a mexer com a L. Ele é muito bom, ele tem um histórico muito bom desses trabalhos com a L, então bem empolgado para isso aqui. Essa questão, esse grupo aqui não é ruim, ele pode ter uma temporada muito boa, muito melhor do que o do ano passado, caso o Bill Callahan faça a magia dele. Então a gente tem o J.C. Layton aqui, o Peter Skoronski, que foi draftado cedo também no ano passado para ser tackle, mas acabou virando guard por conta da envergadura meio ruim dele, tá? Quem mais? Lloyd Cushenberry, que chegou, né, agora, né, dos Broncos e recebeu um contrato bem legal. Dylan Radons e Nicholas Petit-Frere. Esse lado aqui pode ser um problema, tá? Esse lado direito aqui não é dos melhores. Pode acabar sendo um problema, mas antes o direito do que o esquerdo aqui, nesse caso, por conta do blind side do quarterback. Falando de defesa aqui, a gente tem esse 3-4, né, meio maluco dos Titans. A gente não sabe muito ainda do Leonard Wilson, justamente porque ele nunca foi play caller defensivo, mas o que a gente sabe 3-4 deve ter muita blitz, então a gente deve ver muito os linebackers vindo aqui para pressionar o quarterback, ou pelo menos fakeando isso, né, tipo, se aproximando da linha de scrimmage na hora do snap voltarem para surpreender o quarterback que estava esperando a pressão, né. E assim, é um grupo bem interessante esse front seven aqui, tá? Bem interessante mesmo. Esses dois linebackers aqui são novos, né? Como eu disse, o Kenneth Murray e o Ernest Jones, que veio recentemente numa troca, então ele não teve um tempo muito grande aí no training camp para se adaptar, né, esse time no geral. Mas eu gosto muito dessa dupla, tá? Principalmente o Ernest Jones é um cara que foi muito importante para os Rams. Inclusive, eu gravei o vídeo dos Rams comentando sobre o Ernest Jones e eu acho que eles estão ferrados sem ele. E, assim, eu acho que ele é uma grande adição para esse time, tanto descendo para blitz, quanto para ficar numa possível cobertura ou para, assim, ficar mais afastado do primeiro nível para conter uma potencial corrida ou uma rota pelo meio, enfim. E aqui nas pontas a gente tem, né, o Harold Landry,
que é muito bom. Eu sou muito fã do Harold Landry. Pra mim, ele é um cara super subestimado, muito bom em conseguir passar por fora do offensive tackle adversário. E acho que ele vai continuar fazendo isso muito bem. Um cara muito rápido, muito explosivo. Do outro lado, a gente tem, assim, o Arden Key, mas aí tem mais alguns catados ali, mas, assim, é um grupo de pass rush que não é muito profundo. Provavelmente o titular aqui vai ser o Arden Key, né, mas o principal nome aqui para essa parte aqui da linha defensiva, né, para as pontas, é o nosso queridíssimo Harold Landry. No interior, eu vejo um grupo bem legal, que também não tem muita profundidade, né? Então a gente tem o Jeffrey Simmons, que é, assim, o melhor jogador dessa defesa. Muito subestimado. Cara, assim, excelentíssimo jogador. Você tem o Sebastian Joseph Day, que normalmente era nose tackle, mas ele tá se movendo para ser um three tech, e eu acho isso bem legal, porque o Joseph Day não tem corpo de nose tackle, sempre bati nessa tecla, e ele sempre era colocado como nose tackle, eu nunca entendi isso. Enfim, e agora quem vai ser o nose é realmente o T'Vondre Sweat, que é o calouro. Teve alguns problemas aí com a lei e tal, mas assim, ao que tudo indica, não vai ser suspenso. Então, o calouro tá aqui, vai ser o Jeffrey Simmons, o T'Vondre Sweat e o Joseph Day aqui, tá? O Sebastian Joseph Day. É um front seven bem legal, tá? É um front seven bem interessante. E falando da secundária, ainda é até melhor, cara. Principalmente o grupo de CBs aqui, porque você tem o LaJarry Smith, que é excelente. Ele é muito bom mesmo. Foi um dos caras, uma das chaves pro título dos Chiefs nesse último Super Bowl, e saiu, agora tá, assim, chega com o perfil de ser um dos melhores CBs da liga, top 5 ali, e, assim, vai continuar assim, ou pelo menos tende a continuar assim. E do outro lado tem a chegada do Chidobe Awuzie, que eu considero um excelente jogador também. Então essa dupla de CBs é muito boa, tá? Pra Nickel, né, aí obviamente a gente teria que tirar, tipo, um desses jogadores aqui, né, ou um inside linebacker ou um outside linebacker, né, pra virar esse níquel. E esse níquel é o Roger McCreary. Se essa caneta, cara, a caneta, pra vocês terem ideia, não sei se vai dar pra ver, ela tá reta. Meu Deus, tô ferrado. Tem muito vídeo ainda pra fazer, eu tô com essa caneta reta, enfim. Roger McCreary é bom também, ele é limitado ao níquel por conta da envergadura ruim dele, mas ele é um cara com instintos bem legais e deve ter aí uma função importante, né, nessa equipe. Sobre a dupla de safeties, aí eu já acho que falta talento, né? A gente tem o Quandre Diggs aqui e o Amani Hooker aqui, nenhum dos dois eu sou fã. Eu infelizmente tive que ver a queda de produção do Quandre Diggs lá em Seattle, e eu gostava muito dele como jogador. Até quando ele chegou em Seattle ele era um excelente jogador, pegou Pro Bowl inclusive, mas não é mais o mesmo cara, e assim, isso pode ser um problema. Essa dupla de safeties aqui é bem ruim pros Titans e pode acabar gerando algumas big plays aí pra esse time. Beleza, falando sobre expectativas, assim, é um pouco difícil, né? Como eu disse, é um pouco difícil você prever como essa temporada vai ser para os Titans, que vem com um novo coaching staff, meio time novo, titular. Assim, é realmente difícil de você projetar uma coisa dessas, mas eu vou dizer que eu tô, de certa forma, confiante nesse time. Eu vejo o Will Levis tendo um passo a mais com relação a ser um cara mais maduro dentro de campo, mostrar um pouco mais o talento dele, mas assim, é um pouco difícil você dizer, não, putz, o cara vai chegar e ele vai encaixar com esse pessoal. Eu acho que assim, é um ano de transição pros Titans, e eu acho que não deve se traduzir em vitórias ainda, mas com o time que eles vêm montando, me parece ser um elenco bem legal. Tem vários alicerces ali que vão acabar trazendo sucesso para esse time no futuro, talvez daqui a 2, 3 anos, tá? Mas por enquanto, e ainda somando, né, ao calendário que é bem bizarro, bem difícil para eles, eu tenho a expectativa de 5 a 9 vitórias aí para
pro Tennessee Titans. E é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. Lembre-se de seguir o The Information em todas as redes. Me siga também, principalmente lá no Instagram, que eu tô começando a postar mais, @RafaelCutter, igual tá escrito aí na tela. E é isso, galera. Tamo junto. Um beijo, abraço e até a próxima.